Eu quero me dirigir a esse exato momento a todos aqueles que ao longo de 18 anos de profissão dividiram comigo uma viatura, para aqueles que dioturnamente combateram comigo a expansão do tráfico de drogas. Senhores, pais de família, está na hora de nós refletirmos e tomarmos mais decisões acertadas. O momento de nós tentar mudar esse cenário que tanto a gente reclama por inúmeras vezes. Naquela rodinha de policiais, a gente sempre discutia acerca de melhorias que precisávamos, acerca de alguns reconhecimentos que não haviam. E agora nós estamos num momento tão especial de nossas vidas, onde podemos, notadamente, tomar decisões que podem mudar esse cenário nosso. Eu trabalhei 18 anos e eu pude sentir na pele a dificuldade de cada um, não só dos policiais, mas com relação àquelas comunidades que a gente trabalhava. Nós tivemos agora no início do ano um movimento grevista e nós vimos como acabou o movimento. O governo que está aí, que diz que é um governo democrático, que bate no peito e diz nós vivemos no Estado democrático de direito, ele conseguiu dar o checkmate no nosso clamor. Mas agora não. Agora o cenário é outro. Agora o cenário está de forma tal que nós podemos mudar. Vamos dizer mais uma vez um não a esses políticos corruptos, a esses marginais de colarinho branco que vivem sugando o dinheiro do imposto. Quando o cidadão vira para a gente e diz eu pago o seu salário, esse mesmo cidadão deveria virar para esses deputados, para esses vereadores, para esses gestores públicos e dizer sou eu que pago o seu salário. Grandiosos salários, diga-se de passagem. Mas não falo não. Mas a verdade é o seguinte. Hoje, na nossa polícia militar, em especial aqui em Vitória da Conquista, nós temos dois bons candidatos. Candidatos que por conta do envolvimento deles com o movimento da polícia, foram rechaçados pelo partido. Foram abandonados pelo partido. Foram sim, senhores. Tanto eu falo de Flaucídio, como eu falo de Salomão. Dois ícones da política. Duas pessoas altamente respeitosas. Duas pessoas que ninguém tem sequer uma vírgula para dizer algo que desabone a conduta deles. Como pai de família, como cidadão e como policiais. E só porque defenderam a causa nobre, que é os nossos anseios de policiais, foram rechaçados pelo partido, imaginando eles que não temos condições nenhuma de eleger o nosso representante. E eu estou aqui para pedir para vocês, policiais militares, pelo amor de Deus, vamos mudar esse cenário. Vamos dar a resposta que desde janeiro está engasgada aqui, ó. Nós temos dois bons candidatos. Me entristece quando eu passo na frente da casa de um colega que já trabalhou comigo, nem muito tempo não, há um ano atrás, 9 meses, e encontro lá uma placa de todo tamanho de um candidato, outro, que não fez nada
pela nossa corporação, muito pelo contrário. Nunca fez nada. E está lá na porta da casa dele, bem expansivo, uma placa dizendo: eu voto nesse candidato. Eu senti vergonha de você, colega. Eu senti vergonha de ver que eu tenho um cara tão novo, que eu tanto respeitei, incapaz de saber o que deve escolher para a sua vida, incapaz de saber que necessita mudar o sistema. Foi uma pena, colega, ver na sua porta que a sua escolha em nada tem a ver com a necessidade de nós policiais. Você, por diversas vezes, combateu o tráfico de droga no conjunto da Vitória comigo. Viu quanta gente sofria, porque às vezes a gente nem sequer tinha colete à prova de bala para sair na viatura, atrasava o nosso serviço porque não tínhamos materiais adequados, porque você mesmo só tinha uma pistola com 15 munições. Você via as nossas dificuldades. Você sabe o que Flaucídio e o que Salomão pleiteia nas suas candidaturas. E você permite que um outro candidato entre na sua casa e diga: eu sou melhor do que eles. Isso é vergonhoso. E eu sei que desses tem vários aí. Policiais incapazes de discernir, incapazes de tomar decisões acertadas, são muitos. Mas eu conclamo a cada um dos senhores a essa reflexão. Salomão ficou preso por um longo tempo. Imagine os senhores, um policial militar defendendo uma causa, ficar encarcerado porque tentou reclamar do quadro atual de extrema necessidade que é a instituição da Polícia Militar. Então, você que vai me ouvir, você que vai me assistir, eu peço ao meu colega, ao meu amigo policial militar, decida, mude esse cenário. Nós precisamos de você, nós precisamos do seu voto. Volto a repetir para os senhores: nós temos candidatos competentes, capazes. Nós temos 2 grandes candidatos. Basta você escolher qual deles deve ser a sua escolha. Agora, o que eu peço para vocês é que, ao refletir, percebam, senhores, que os 2 estão no mesmo partido. E que quando vocês votarem, analise se aquele que você vai votar tem condições de ganhar a eleição. Quando vocês analisarem isso, vocês vão tomar a decisão acertada. Sabe por quê, senhores? Porque se você votar no candidato que não foi eleito, você vai estar engrossando a candidatura de um outro do partido. Esse partido que virou as costas para eles. Esse partido que se vendeu ao governo do Estado. Então, se você votar em um dos 2, e nesse que você votar não foi eleito, ele vai estar cedendo esses votos para eleger um outro, que não tem nada a ver com a causa nossa. Então analise esses 2 candidatos, que são excelentes. Flaucídio e Salomão são grandes candidatos. São pessoas respeitosas. Merece o seu voto. Ao analisar a candidatura de cada um deles, veja a possibilidade de ganho, a possibilidade de ser eleito. O fato de eu ser irmão de Flaucídio me permite convidá-los a uma outra reflexão.
Veja o quanto já sofremos nessa nossa instituição. Veja o quanto fomos perseguidos. Analise o perfil de Flaucídio, o quanto Flaucídio participou, o quanto Flaucídio contribuiu para a comunidade carente, como policial militar, como ser humano, porque vocês inúmeras vezes foram em apoio a Flaucídio para ajudar algum vizinho, algum amigo. Veja o quanto Flaucídio participou no combate ao tráfico de drogas, junto com os senhores. Veja o quanto dividimos momentos importantes de nossas vidas profissionais na alegria de dizer: a casa caiu, traficante, você está preso. Quantas vezes chegamos no DISEP com uma quantidade considerável de entorpecente e com um indivíduo algemado, acusado de inúmeros homicídios, achando ele que a polícia jamais o pegaria? E nós, policiais, mostramos o quanto nós somos fortes, o quanto a gente acaba com o tráfico de drogas. Flaucídio fez parte dessa história dos senhores. Quando os senhores se dirigir aos seus parentes, aos seus netos, aos seus filhos, e contar as histórias de grandes apreensões, eu tenho certeza que os senhores vão dizer: Flaucídio estava presente. Então, senhores, eu conclamo os senhores, aprecie a candidatura de Flaucídio, dê essa oportunidade a ele, não desmerecendo a candidatura de Salomão, mas infelizmente temos que considerar a possibilidade de Salomão não ser eleito. Temos que considerar o número de votos não serem suficientes para levá-lo à eleição. E se assim acontecer, senhores, nós vamos pegar os votos que foram destinados a Salomão e vamos entregar para outros candidatos que estão aí usando a FETAG para comprar votos, que estão oferecendo exames de vista, exames clínicos em troca de votos. Então, se nós votarmos em Salomão hoje e a quantidade de votos não forem suficientes para colocar ele como vereador, certamente nós vamos estar doando esses votos para esses outros candidatos corruptos. Flaucídio, eu já vejo com outro norte, com outra possibilidade. Ele, além do apoio de vários policiais, ele tem várias instituições. Ele mora na Patagônia e adjacências há mais de 39 anos. Não tem apenas como celeiro eleitoral a Polícia Militar, mas nós sabemos que a Polícia Militar vai selar a vitória dele. Se vocês, policiais militares, soldados, sargentos, derem esse voto de confiança a ele, tenha certeza, os senhores, assim como ele sempre foi no trabalho dele, chato, perfeccionista, ele vai ser como candidato, como vereador, como representante dos senhores. Eu tenho a certeza que ele não só vai corresponder, mas ele vai superar a expectativa dos senhores. Ele está com a equipe boa. E tenha certeza, na eleição dele, no exercício do mandato dele, Salomão está incluído. Adoraria que os dois fossem eleitos.
Mas se assim Deus não quiser, tenha certeza, os dois vão estar juntos. Porque esse foi um dos compromissos que ele assumiu comigo. De que se ele for eleito, Salomão vai dividir com ele o mandato. Salomão vai estar do lado dele dioturnamente, acompanhando os trabalhos e dando a assinatura dele, avalizando os atos que Flausídio for praticar. Porque eu sei que os dois são grandes políticos. Eu vejo tanto Flausídio como Salomão como futuro prefeitos, como futuro deputados, mas que infelizmente nessa eleição, senhores, os dois foram rasteirados pelo partido deles, pelo sanguessuga do dinheiro público. Mas nem tudo está perdido. A política não está perdida. Eu tenho certeza que nós não podemos eleger os dois, mas tenho a certeza que um pode ser eleito, porque a polícia é forte, os policiais são conscientes, e eu acredito na consciência de cada um dos senhores. Vamos eleger. É um compromisso que eu assumo com os senhores. Dê esse voto de confiança para Flausídio. E não se preocupe com Salomão, porque Salomão vai estar presente junto com Flausídio no mandato dele. Isso eu, Edson da Silva, soldado de polícia há 18 anos, assumo esse compromisso com os senhores. Mas não deixe de votar. Não deixe de mudar o cenário. Vamos parar de só reclamar. Vamos tomar atitude. Vamos mostrar para os políticos atuais que não existe mais voto de cabresto, que não existe mais curral eleitoral. Sabe por quê? Porque a nossa sociedade é pensante. Eu tive o orgulho, quando eu estava fora do país em um doutorado, ter a notícia da preocupação dos outros candidatos com relação a Flausídio e Salomão. Eles estão com medo, porque sabem que qualquer um dos dois que lá assumirem, que lá sentarem, vão mudar o sistema. E nisso que eu estou apostando. Quando eu cheguei aqui em Conquista, que eu olhei o cenário político e vi a possibilidade extrema de Flausídio ser eleito, eu diria para os senhores, 95% de probabilidade, eu me senti regozijado de felicitações. Porque eu não imaginava que a política conquistense fosse tomar tão grande proporção. Então eu clamo aos senhores e peço a você, Salomão, tenha consciência de que, atrelado a essa batalha sua, tem uma guerra. Uma guerra de nossa instituição, de nossos amigos, nossos irmãos, dos policiais que sofrem com o sistema atual. Tenha certeza, nós estamos juntos. Flausídio, ao longo do tempo, nunca disse um A contra a política, a candidatura de Salomão. E tem sido recíproco esse comportamento. Então eu olho para esses dois candidatos hoje e vejo que eles são pessoas responsáveis, são pessoas especiais. Mas infelizmente o quadro é esse, senhores. Dois não vai. Então está na hora de nós pararmos, analisarmos qual dos dois tem mais possibilidade de ser eleitos e nesse votar, porque ambos são bons. E em particular a condição de Flausídio
é de que ele vai dividir o mandato com Salomão. Ele vai estar do lado de Salomão. Porque esse compromisso ele assumiu comigo, de que, sendo eleito, ele traria Salomão como assessor. E que todo o seu mandato teria a participação ativa e extrema do posicionamento de Salomão, que notadamente vai ser coeso, responsável, respeitoso e que atenderá aos interesses da tropa de Vitória da Conquista, dos policiais de Vitória da Conquista. Vamos, senhores, refletir. Não vamos vender nossos votos, não. Não vamos trabalhar por mais uma vez aquelas pessoas que só nos procuram nas eminências de eleições. Vamos votar no candidato que realmente vai defender a nossa causa, os nossos anseios. Que Deus nos abençoe, nos ilumine. O dia das eleições vem aí. Vamos começar no combate à boca de urna. Você, policial, que vai estar de serviço em cada colégio, em cada urna, faça o seu papel de cidadão. Faça o seu papel de policial militar. Coíba veementemente o político corrupto que aproveita o dia das eleições, contrata uma gama de pessoas para fazerem boca de urna, para tentar seduzir, corromper o eleitorado conquistense. Vamos começar assim, combatendo esse tipo de atitude. Que Deus abençoe. E até segunda-feira, quando eu vou voltar a falar para os senhores, parabenizando o eleitor conquistense, parabenizando o policial militar e parabenizando o policial militar eleito. Quer seja Flaucídio, quer seja Salomão, os senhores vão escolher. Mas eu tenho a certeza que nós vamos estar aqui juntos, comemorando a vitória de Flaucídio, porque essa é a vontade da sociedade conquistense, do bairro Patagônia, do bairro Cadija, do bairro Santa Terezinha, dos bairros menos favorecidos e da grande instituição, da grandiosa instituição que é a Polícia Militar. Flaucídio representa os policiais militares. Flaucídio representa os anseios dos policiais militares. E esse anseio vai estar demonstrado nas urnas, quando os senhores passarem para ele esse voto de credibilidade, essa procuração. Um abraço e que Deus os abençoe.